Antes de começar, preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que algumas coisas da zona rural não têm explicação? Dona Maria viu algo numa estrada de terra em 1972 que mudou a vida dela para sempre. Gustavo ouviu uma voz chamando ele da mata quando tinha 9 anos. Uma voz que sabia o nome dele. 2 histórias reais, 2 relatos de pessoas comuns que cruzaram com o impossível. E se você acha que sabe onde isso vai dar, você não faz ideia. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Aqui é a Dona Maria. O que eu vou te contar aconteceu em 1972, quando eu tinha 19 anos, e a vida no interior era bem diferente do que é hoje. Naquela época a gente não tinha carro, não tinha telefone, não tinha luz elétrica em tudo quanto é canto. A gente andava a pé, acendia lampião de querosene quando escurecia e ia dormir cedo porque não tinha o que fazer depois que o sol se punha. Eu morava com meus pais numa fazendinha pequena perto de Silvânia, lá no interior de Goiás. Meu pai plantava arroz e mandioca e minha mãe fazia quitanda para vender na feira da cidade todo sábado. Broa de milho, bolo de fubá, pão de queijo, essas coisas. Eu ajudava ela a fazer e depois ajudava a vender na barraca. A gente conhecia todo mundo na redondeza porque as fazendas eram afastadas, mas as famílias se visitavam bastante, principalmente nos finais de semana. Tinha a comadre Dirce, que morava numa chácara a uns 3 quilômetros da nossa casa, seguindo pela estrada velha de terra que cortava entre os pastos e o cerrado. Estrada estreita, cheia de buraco, que quando chovia virava um lamaçal só. A comadre Dirce era parteira, ajudava as mulheres da região nos partos, e minha mãe era muito amiga dela. Eu ia lá de vez em quando levar umas quitandas ou buscar receita de remédio caseiro que a comadre sabia fazer. Naquela sexta-feira de julho, eu lembro que era julho, porque estava fazendo um frio seco de rachar os lábios. Eu tinha ido na casa da comadre Dirce levar uma fornada de broa que minha mãe tinha feito. Fiquei lá conversando, tomando café, ajudando ela a descascar mandioca pro polvilho. Quando vi, já eram quase 9 horas da noite. Naquele tempo, 9 da noite já era considerado tarde, ainda mais para moça sozinha na estrada. A comadre até ofereceu para eu dormir lá, mas eu disse que não, que minha mãe ia ficar preocupada se eu não voltasse. Era noite de lua cheia, lua enorme, branquinha, iluminando tudo como se fosse um holofote natural. Quando tem lua cheia no interior, a gente enxerga quase tão bem quanto de dia, principalmente quando o céu tá limpo, sem nuvem. E naquela noite, o céu tava limpo, cheio de estrela, bonito de doer no peito. Eu saí da casa da comadre Dirce com uma trouxa de pano debaixo do braço, onde ela tinha colocado uns legumes e uns ovos caipira para minha mãe. Comecei a caminhar pela estrada de terra, ouvindo o barulho dos meus chinelos de dedo batendo no chão e o canto dos grilos no mato dos 2 lados. Eu conhecia aquela estrada de cores salteado. Tinha feito aquele caminho centenas de vezes, de dia, de tarde, de noite. Nunca tinha tido medo. Medo de quê, né? A gente conhecia todo mundo. Não tinha bandido, não tinha perigo. O máximo que podia acontecer era cruzar com uma capivara ou um tatu atravessando a estrada. Mas esses bichos são mansos, fogem da gente. Eu tinha caminhado uns 10 minutos. Devia estar mais ou menos na metade do caminho, quando comecei a ouvir um barulho no mato à minha esquerda. Um barulho de galho quebrando, de folha seca sendo pisada, de bicho grande se movendo devagar. Parei de andar e escutei. O barulho parou também. Pensei, deve ser capivara mesmo, ou porco do mato. Voltei a caminhar. O barulho voltou. E aí eu percebi uma coisa estranha. O barulho estava me acompanhando, mantendo a mesma distância. Quando eu acelerava o passo, o barulho acelerava também. Quando eu desacelerava, o barulho desacelerava, como se alguma coisa tivesse me seguindo paralela, escondida no cerrado.
mas sem nunca aparecer na estrada. O coração começou a bater mais rápido. Eu apertei a trouxa contra o peito e acelerei o passo, quase correndo agora. O barulho acelerou junto, e pior, estava ficando mais perto. Não estava mais no meio do mato, estava na beira da estrada. Eu podia ouvir claramente agora a respiração pesada de um bicho grande. Aquela respiração ofegante, molhada, como cachorro cansado, mas mais grossa, mais profunda. Cheguei numa parte da estrada onde tinha uma clareira à direita, um pasto aberto onde a lua batia direto, sem árvore, sem nada para bloquear a luz. E foi aí que eu tive a ideia de olhar. Não sei porquê. Era a pior coisa que eu podia fazer, mas eu fiz. Virei a cabeça devagar para a esquerda, pro lado de onde vinha o barulho, e eu vi. No começo eu pensei que era um cachorro grande, um cachorro preto, peludo, caminhando de 4 patas na beira da estrada, mais ou menos uns 5 metros de distância de mim. Mas a forma estava errada. Era grande demais para ser cachorro, quase do tamanho de uma pessoa agachada. As costas eram arqueadas, corcunda, e as patas traseiras eram longas demais, desproporcionais. O pelo era comprido, emaranhado, preto como breu, e refletia a luz da lua de um jeito estranho, meio azulado. Mas o que me fez parar de respirar, o que me fez gelar o sangue nas veias, foi quando o bicho virou a cabeça para olhar para mim. Não era focinho de cachorro, não era focinho de animal nenhum. Era rosto, rosto de gente, rosto de homem. Tinha nariz, tinha boca, tinha barba por fazer. Os olhos eram humanos, mas o jeito que eles me olhavam não era. Era um olhar de fome, de coisa selvagem. Mas tinha inteligência ali dentro. Tinha raciocínio. Ele sabia que eu tinha visto, e ele queria que eu visse. A gente ficou olhando um para o outro por um tempo que pareceu durar uma eternidade, mas deve ter sido uns 10, 15 segundos no máximo. Eu não conseguia mexer. As pernas tinham virado chumbo. A voz não saía. A trouxa de pano caiu da minha mão e os ovos quebraram no chão. Mas eu nem senti. E então ele fez uma coisa que me arrepiou a alma. Ele sorriu. Não foi sorriso de alegria. Foi sorriso de quem sabe um segredo ruim. Os dentes dele eram humanos na frente, mas tinham presas nas laterais, longas, amareladas. E quando ele abriu a boca, saiu um som. Não era latido. Era quase uma risada, mais rouca, gutural, doída. E então ele saiu correndo. Mas não correu normal. Correu torto, desequilibrado, como pessoa que não sabe correr de 4. Como gente forçada a usar as mãos para correr. Mas o corpo não foi feito para isso. As patas dianteiras batiam no chão com força, levantando poeira, mas as traseiras escorregavam, se ajeitavam, tentavam acompanhar. Ele entrou no mato do outro lado da estrada, fazendo um barulho enorme de galho quebrando e folha voando, e sumiu na escuridão entre as árvores. Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali, olhando para o ponto onde ele tinha entrado no mato, esperando ele voltar. Mas ele não voltou. O silêncio voltou. Até os grilos tinham parado de cantar. Quando o corpo finalmente obedeceu de novo, eu corri. Corri os 2 quilômetros que faltavam até minha casa sem olhar para trás, sem parar, sem pensar, só correndo e rezando baixinho, pedindo para Deus me proteger, para Nossa Senhora cobrir meu caminho, para não deixar aquela coisa me pegar. Cheguei em casa suada, tremendo, as pernas bambas. Meu pai estava sentado na varanda fumando um cigarro de palha antes de ir dormir. Quando me viu naquele estado, ele levantou num pulo. Eu não conseguia falar direito, só chorava e apontava para a estrada. Minha mãe veio correndo, me levou para dentro, me deu água com açúcar, me cobriu com cobertor mesmo fazendo calor. Meu pai ficou na varanda com a espingarda calibre 12 no colo, vigiando a noite toda. No dia seguinte, quando o sol já estava alto,
e o medo da noite tinha dado uma acalmada. Meu pai, meu irmão mais velho e o compadre Zé, que morava na fazenda vizinha, foram até o lugar que eu tinha descrito. Eu fui junto, mas fiquei dentro da caminhonete enquanto eles desciam para olhar. Eu vi a trouxa de pano ainda no chão, suja de terra, e ovo quebrado. E vi eles se abaixarem, mexendo no chão, examinando alguma coisa. Quando voltaram, meu pai estava com o rosto fechado. Ele abriu a carroceria da caminhonete e mostrou para mim. Tinha marcas no chão, pegadas, mas não eram pegadas de cachorro, nem de lobo, nem de onça. Eram pegadas de mão humana. 5 dedos bem marcados na terra seca. Mas a pegada estava funda demais, afundada como se fosse pata de bicho pesado, de coisa que caminha apoiada nas 4. E o espaçamento entre uma pegada e outra era largo demais, como se a coisa tivesse corrido, galopado, e tinha mais. Meu pai tirou do bolso um tufo de pelo preto, grosso, comprido. Tinha ficado preso num galho de pau de espinho na entrada do mato. Ele cheirou o pelo e fez cara de nojo. Cheira a gente, ele disse. Cheira a suor de gente, mas misturado com cheiro de bicho. A gente voltou para casa em silêncio. Minha mãe rezou o terço aquela noite e acendeu vela para São Bento, que é o santo protetor contra espírito ruim e bicho danado. Meu pai não falou muito, mas eu vi que ele acreditou. Ele tinha visto as pegadas. Ele tinha sentido o cheiro. 2 dias depois, o compadre Zé voltou lá em casa. Ele tinha perguntado para os antigos da região se sabiam de alguma coisa estranha naquela estrada. E um deles, o seu Sebastião, que tinha quase 80 anos e morava sozinho numa casinha de taipa perto do rio, tinha contado. Ele disse que sim, que tinha lobisomem naquela região, que todo mundo sabia, mas ninguém falava porque era perigoso falar. Que falou atrai. Ele disse que lobisomem era homem amaldiçoado, condenado a virar bicho toda lua cheia, e que não tinha cura, não tinha jeito de quebrar a maldição. A pessoa vivia uma vida normal o mês inteiro, trabalhava, conversava, ia na missa, mas quando a lua ficava cheia, ele sentia a mudança chegando. O corpo doía, os ossos estalavam, o pelo crescia, e ele saía de casa, entrava no mato e virava a coisa. Seu Sebastião disse que o lobisomem da região era um homem que morava sozinho, numa casa afastada perto do córrego, e que ninguém se metia com ele. Que ele não atacava, não matava, só ficava rondando, como se estivesse procurando alguma coisa que nunca achava, mas que era melhor não cruzar com ele, porque mesmo sem querer, mesmo sem maldade, a coisa tinha fome, e fome não pensa. Eu nunca mais andei sozinha naquela estrada à noite, nunca mais. Quando precisava ir na casa da comadre Dirce, ia de dia e voltava de dia. E nas noites de lua cheia, eu ficava dentro de casa, porta trancada, janela fechada, lampião apagado. Eu ouvia às vezes, muito longe, um uivo que não era de cachorro, um uivo comprido, triste, desesperado, como gente gritando, mas sem voz humana. Eu mudei daquela região em 1978, vim para a cidade, casei, tive filhos, envelheci. Mas eu nunca esqueci aquele rosto de homem no corpo de bicho, aquele sorriso, aqueles olhos que sabiam quem eu era. Tem gente que não acredita em lobisomem. Diz que é lenda, que é história de velho, que não existe. Eu deixo. Cada um acredita no que quer. Mas eu sei o que eu vi naquela noite, de lua cheia, em 1972, na estrada velha de terra, entre a minha casa e a casa da comadre Dirce. E eu sei que não foi cachorro. Você acreditou na história da Dona Maria? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você acredita em lobisomem. E deixa aquele like se você tá com o cabelo arrepiado. E prepara o coração porque a segunda história é diferente, mas não menos assustadora. Agora vou te contar sobre o Gustavo e a voz que chamava ele da mata. Segundo relato, aqui é o Gustavo.
O que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha 9 anos, lá por volta de 2009, 2010, numa fazendinha que meus pais tinham no interior de Minas Gerais, perto de Formiga. Era uma propriedade pequena, uns 20 hectares, onde meu pai criava algumas vacas leiteiras e minha mãe tinha uma horta grande que ela vendia para os mercadinhos da cidade. A gente não era rico, mas vivia bem. Vida simples, ar puro, comida da roça, coisa boa. A casa era antiga, de tijolo à vista, com varanda na frente e quintal grande nos fundos. Tinha galinheiro, chiqueiro, um galpão onde meu pai guardava a ração e as ferramentas. E lá no fundo da propriedade, depois do pasto das vacas, tinha a mata de reserva. Todo mundo que tem fazenda no Brasil tem que deixar uma área de mata nativa intocada. É lei. A nossa tinha uns 3, 4 hectares de floresta densa, fechada, daquelas matas de árvore alta, cipó pendurado, chão coberto de folha seca. Meus pais sempre falaram para eu não entrar lá sozinho. Mata tem cobra, tem buraco, você se perde fácil. Coisa que todo pai fala pro filho não se meter em perigo. E eu obedecia. Tinha um respeito natural por aquele lugar. Aquele respeito que criança do interior aprende cedo. A natureza é bonita, mas também é perigosa. Tinha uma trilhazinha que dava acesso à mata, um caminho estreito que os caseiros usavam de vez em quando para buscar lenha seca ou ver se não tinha gado fugido que tinha entrado lá por algum buraco na cerca. Eu podia ver a entrada da trilha de longe, lá do terreiro da casa. 2 árvores grandes marcando a entrada como se fosse um portal para outro mundo. Tudo começou num sábado de tarde. Eu lembro que era sábado porque não tinha aula e meu pai tinha ido para a cidade comprar ração. Minha mãe estava dentro de casa fazendo almoço, panela chiando no fogão a lenha, cheiro de frango ensopado preenchendo a cozinha. Eu estava brincando sozinho no quintal, chutando uma bola velha de futebol que eu tinha, tentando acertar a trave improvisada que meu pai tinha feito com uns pedaços de madeira. Eram umas 3 horas da tarde. Aquele horário que no interior tudo fica quieto porque o sol tá muito quente. Até os cachorros ficam deitados na sombra, sem latir, sem fazer nada. E foi nesse silêncio que eu ouvi uma voz de criança, fininha, aguda, como voz de menino pequeno ou menina, vindo de longe, vindo da mata. Vem brincar. Parei de chutar a bola e fiquei escutando. Pensei que era vizinho, filho do caseiro, talvez, o Juninho, que às vezes vinha me chamar para jogar bola. Mas olhei em volta e não vi ninguém. O quintal estava vazio, os cachorros nem se mexeram. Vem brincar comigo. A voz era mais clara agora, mais próxima, mas ainda vinha da direção da mata. Eu caminhei devagar até o portão de madeira que separava o quintal do pasto. Abri e fiquei olhando para a entrada da trilha, lá longe. Não tinha ninguém. Só o vento balançando os galhos das árvores na borda da mata. Mas a voz tinha um negócio esquisito. Ela não ecoava. Quando a gente grita no interior, a voz ecoa, bate nas árvores, nos morros e volta. Mas aquela voz não. Era como se viesse de perto e longe, ao mesmo tempo. Como se a pessoa estivesse falando no meu ouvido e a 100 metros de distância simultaneamente. Dei uns passos em direção à mata. Não sei porquê. Não pensei. Foi automático. Como quando alguém te chama e você vai, sem questionar. A vontade de ir era forte. Não era curiosidade normal de criança. Era uma compulsão física, como quando você está com muita sede e alguém oferece água gelada. Você não pensa, você só pega e bebe. Cheguei na metade do pasto, uns 50 metros da entrada da trilha. O sol batia forte na nuca, mas eu sentia frio. Um frio que vinha de dentro, da barriga, subindo pro peito. E continuava ouvindo. Isso, vem brincar. Tô te esperando. Tinha uma alegria naquela voz, uma empolgação genuína, como criança que tá esperando o amigo chegar
para poder começar a brincadeira, mas também tinha uma urgência, como se a pessoa tivesse esperando muito tempo e não aguentasse esperar mais. Quando cheguei perto da entrada da trilha, uns 10 metros de distância, foi que eu vi, no chão de terra batida, na entrada da mata onde o sol ainda iluminava antes da sombra das árvores engolir tudo, tinha pegadas. Pegadas pequenas, de pé, descalço, de criança. Parei. Olhei para as pegadas. Elas vinham de dentro da mata e iam para dentro da mata de novo. Não saíam. Não tinham pegadas indo embora. Só entrando. Como se alguém tivesse saído de dentro, dado 2 passos para fora e voltado. Mas por quê? Por que sair só para voltar? E aí bateu o medo. Não foi medo racional, de tem cobra, tem perigo. Foi outro tipo de medo. Aquele medo que não tem explicação, que a gente sente no fundo da alma quando alguma coisa está muito errada, mas a gente não sabe o quê. É o medo que os animais sentem antes do terremoto, antes da tempestade. É instinto de sobrevivência dizendo, sai daqui, agora. Eu dei um passo para trás. E a voz mudou de tom. Ficou mais insistente. Por que você não vem? Eu tô aqui. Vem. Só um pouquinho. Vem ver. Eu recuei mais um passo. 2, 3. E então virei e corri. Corri de volta pro quintal. Entrei pela porta da cozinha. Fechei a porta com força. Minha mãe olhou assustada. Que foi, menino? Parece que viu o diabo. Eu não respondi. Só fiquei ali, encostado na porta, respirando fundo, sentindo o coração batendo no ouvido. Não contei para ela, não sei por quê. Acho que tinha vergonha, ou medo de ela achar que eu estava inventando. No dia seguinte a voz voltou, mesma hora, 3 da tarde, domingo, sol forte. Eu estava ajudando meu pai a consertar a cerca do chiqueiro quando ouvi. Vem brincar. Olhei para a mata. Meu pai não pareceu ouvir nada. Continuou martelando o arame. Eu fingi que não tinha ouvido também e continuei segurando a madeira para ele. Durante 2 semanas isso aconteceu. Todo dia. Sempre às 3 da tarde. Sempre a mesma voz. Sempre chamando. Às vezes era só, vem brincar. Outras vezes era, por que você não vem? Ou, eu tô esperando. Ou, vamos brincar. Vai ser legal. E a cada dia, a vontade de ir ficava mais forte. Não era só curiosidade, era uma necessidade, uma sensação de que eu precisava ir, que eu tinha obrigação de ir, que era errado deixar alguém esperando tanto tempo. Comecei a sonhar com isso. Sonhava que eu entrava na mata, seguia a trilha e encontrava uma clareira no meio. E na clareira tinha uma criança. Nunca via o rosto. Mas ela estava de costas, esperando. E quando eu chegava perto, ela virava devagar. E eu acordava. Até que uma tarde, quarta-feira, dia de semana, meus pais tinham saído juntos para resolver uma coisa no banco da cidade. Deixaram eu em casa com o caseiro, o seu Dimas, um senhor de uns 60 anos que trabalhava na fazenda desde antes de eu nascer. Ele estava lá no galpão consertando uma bomba d'água que tinha quebrado e eu estava sozinho no quintal. 3 da tarde. Vem brincar. Dessa vez a voz estava diferente. Mais próxima, mais clara. Como se a pessoa estivesse ali na borda do quintal, não mais na mata. Olhei. Não vi ninguém. Mas a vontade de ir era insuportável. Meu corpo já estava caminhando antes de eu decidir caminhar. Meus pés me levavam. Abri o portão. Atravessei o pasto. Cheguei na entrada da trilha. E dessa vez eu entrei. Dei 3 passos para dentro da mata. A luz mudou. De repente estava mais escuro, mais frio. O chão era macio, coberto de folha seca que fazia barulho debaixo dos meus tênis. O cheiro era de terra molhada, de madeira apodrecendo, de cogumelo. Aquele cheiro de floresta fechada onde o sol não entra direito. A trilha seguia para frente, sumindo na escuridão. E eu ouvi a voz de novo, agora bem perto. Isso, vem.
Tô aqui na frente. Só mais um pouquinho. Eu ia dar mais um passo quando ouvi latido. Latido furioso, desesperado. Era o Trovão, o cachorro da fazenda. Um vira-lata caramelo grande que sempre dormia no galpão. Ele tinha vindo correndo e estava na entrada da trilha, latindo para dentro da mata, latindo na minha direção, mas não entrava. Ficava só na borda, como se tivesse uma parede invisível impedindo ele de entrar. E então eu ouvi a voz do seu Dimas gritando: Gustavo, sai daí agora. O tom dele não era de bronca, era de pânico, puro pânico. Aquele tom que adulto só usa quando a situação é gravíssima. Eu virei, vi ele correndo do galpão e algo dentro de mim quebrou. A compulsão de ir para frente sumiu de repente, como se alguém tivesse cortado um fio. Eu corri de volta, saí da trilha, passei pelo Trovão que continuava latindo e fui direto pro seu Dimas. Ele me agarrou pelos ombros, me sacudiu, olhou no meu rosto. Você ouviu, não foi? Você ouviu a voz? Eu confirmei, tremendo. Ele me levou de volta para casa, me sentou na varanda, trouxe água. Ele estava suando, nervoso, acendeu um cigarro com a mão trêmula. Você nunca entra naquela mata sozinho. Você ouviu? Nunca. Mesmo que chame. Mesmo que diga que tem alguém ferido. Mesmo que seja a voz da sua mãe, do seu pai, de quem for. Você não entra. Eu perguntei o que era. Ele balançou a cabeça. Não sei. Ninguém sabe. Mas essa mata tem uma coisa. Sempre teve. Desde antes do seu avô comprar essa terra. Os antigos chamam de a criança da mata. Dizem que é espírito, alma penada. Não sei. O que eu sei é que ela chama. Sempre chama criança. E quem entra para encontrar ela, não volta. Eu senti um calafrio. Perguntei se alguém já tinha entrado. Seu Dimas deu uma tragada longa no cigarro. Soltou a fumaça devagar, olhando para a mata lá no fundo. Faz muito tempo, antes de você nascer. Filho do antigo dono, menino de uns 8 anos. Um dia ele sumiu. Procuraram em tudo quanto é canto. Polícia veio, bombeiro, cachorro farejador. Fizeram pente fino. Acharam o rastro do menino. Entrava na mata e parava no meio. As pegadas simplesmente paravam, como se ele tivesse virado o ar. Quando meus pais voltaram, seu Dimas contou tudo para eles. Minha mãe ficou branca. Meu pai fechou a cara e foi buscar a espingarda. Naquela noite ele dormiu na varanda com a arma no colo. E no dia seguinte ele mandou fechar a entrada da trilha. Colocou uma cerca de arame farpado, pregou tábuas, fez uma barreira física. Agora não tem mais acesso, ele disse. A voz continuou por mais 3 dias, sempre às 3 da tarde. Mas agora ela não era mais amigável. Era brava, frustrada. Por que você não veio? Eu estava esperando. Você prometeu. Volta, volta aqui. Eu nunca prometi nada. Mas a voz insistia que sim, que eu tinha prometido brincar, que era feio deixar alguém esperando. E depois de 3 dias, ela parou. Simplesmente parou. Nunca mais ouvi. Mas algo ficou. Às vezes, quando eu vou visitar a fazenda, já adulto agora, com 26 anos, eu passo perto daquela cerca que meu pai construiu. A trilha continua fechada, coberta de mato, quase invisível. Mas às vezes eu fico olhando e eu sinto que se eu pulasse aquela cerca, se eu abrisse passagem no mato, se eu entrasse e seguisse a trilha velha, eu ia encontrar algo, alguém, ainda esperando, desde aquela tarde de 2010, esperando eu ir brincar. Você tem alguma história de terror para contar? Aconteceu algo inexplicável no interior, na fazenda da sua família, na casa da sua avó? Manda pra gente. Sua história pode ser a próxima aqui do canal. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você acredita nessas histórias. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho
E comenta qual história te assustou mais: o lobisomem da Dona Maria ou a voz na mata do Gustavo. Obrigado por assistir. Assombrosos. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.